Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Responde. Hoje nós vamos falar sobre LGPD. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a minha tela? Perfeito. Antes da gente começar, eu vou passar então só uns recadinhos, tá? Essa apresentação está sendo gravada, não precisa se preocupar, vocês vão poder assistir sempre que quiserem, elas vão ficar disponíveis lá no nosso espaço legislação. Dentro da documentação que está compartilhada com vocês na sala, tem os links para o acesso, acredito que até amanhã já esteja disponível o vídeo. O material que está sendo apresentado já está aqui, disponível para vocês, então é só fazer o download para vocês poderem compartilhar dentro da empresa de vocês. Perguntas, a gente não tem o costume de abrir o microfone só para manter a dinâmica da apresentação, mas vocês podem questionar à vontade pelo chat, ele fica aberto e sempre tem alguém na sala respondendo durante o evento. Hoje participa conosco a linha de produtos Proteus, então o evento ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre o conceito, para deixar todo mundo numa mesma página. É mais um overview rápido para todo mundo ficar alinhado sobre o que é LGPD e quais as suas implicações. E na segunda parte, nós vamos falar sobre como a linha de produtos se preparou para a entrega dessa obrigação. Hoje também conosco nós temos o Rafael. O Rafael é da área de treinamentos da TOTUS, então ele vai falar para vocês quais são os treinamentos que estão disponíveis para que vocês tenham dentro da sua empresa e ministrem para os seus funcionários. Rafael, eu já estou te colocando na sala, tá bom? O Rafael fala na sequência da linha de produtos. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, seja dúvida conceitual, seja dúvida do produto, podem questionar, fiquem à vontade. Quanto mais dúvidas a gente conseguir tirar de vocês nesse momento, melhor para que vocês consigam implementar a LGPD, ok? Vamos lá então. Eu sou a Luciana Freitas, para quem não me conhece ainda, eu sempre faço alguns webinars pela equipe da consultoria de segmentos. A consultoria é uma equipe interna dentro da TOTUS e ela foi criada justamente para trazer uma expertise maior sobre legislação, sobre atos normativos, sobre todas essas alterações que a gente tem no sistema tributário, previdenciário, trabalhista, contábil, para dentro das nossas linhas de produto. Então, essa equipe atende tanto o suporte quanto o desenvolvimento e fica responsável por toda a comunicação de legislação dentro da empresa. Hoje a gente vai falar sobre, então, LGPD. Quais são as principais características? Um overview bem rápido, como eu falei lá no início, só para a gente ficar na mesma página. A LGPD, ela vem sendo discutida já há mais de 10 anos. Então, começou lá em 2010 com uma consulta pública que foi feita pelo Ministério da Justiça e veio evoluindo, veio se transformando em lei. Foi criada em 2014 a lei do Marco Zero, Marco Zero da Internet, que trouxe várias disposições que regulamentou o uso da internet no país, e entre essas disposições trouxe também a proteção geral de dados das pessoas físicas. Em 2018, nós tivemos a publicação pela Comunidade Europeia da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e que obrigou os países do mundo que recebem os europeus a fazerem, de alguma forma, algum ato normativo ou criarem mecanismos de proteção de dados das pessoas físicas, né? Esses dados
não poderiam simplesmente ficar transitando entre os países, eles deveriam ser tratados, principalmente dados pessoais, dados sensíveis, que a gente chama, são aquelas informações relacionadas diretamente ao titular, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Em 2018, dentro do Marco Zero, a gente teve ainda a publicação da criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Essa publicação alterou o nosso Marco Civil da Internet, o Marco Zero da Internet, e trouxe à disposição de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será responsável por regulamentar, fiscalizar e criar procedimentos para que a LGPD seja cumprida. O mundo inteiro está se adequando, então, à LGPD, e a gente pode ver nesse slide que muitos dos países do mundo já têm algum ou pelo menos, procedimento relacionado à LGPD. Os que não têm já estão providenciando, então, todos os países, de alguma forma, começaram a pensar no como tratar, em como criar mecanismos de proteção aos dados das pessoas físicas. O que seria, então, para a gente a LGPD, né? Qual é o objetivo principal da LGPD? É justamente regulamentar o tratamento e a proteção dos dados pessoais em todos os tipos de sistema, seja ele sistema informatizado ou não, seja de pessoa pública ou pessoa privada, para que a gente possa garantir os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, que estão relacionados à proteção da liberdade e da intimidade das pessoas, né? O artigo 5º da Constituição, que traz ali todas as garantias de direitos fundamentais das pessoas. E isso vai permitir que esses dados sejam tratados de uma forma mais transparente e que nós tenhamos o controle sobre a utilização dessas informações, não só na coleta, mas em todos os locais onde aparecem dados de pessoas físicas. Tratar duas principais informações, que são os dados pessoais de pessoas identificadas ou identificáveis e os dados sensíveis. Os dados pessoais são aqueles dados que estão diretamente ligados às pessoas físicas. A imagem, a localização, o endereço de IP, o endereço do computador, CPF, Estado Civil, ele está diretamente ligado àquela pessoa e ele é passível de identificação do titular. Já os dados sensíveis, que os outros dados a serem tratados pela LGPD, eles informam a que grupos sociais aquela pessoa pertence, né? Ele permite que essa pessoa seja identificada através das suas opiniões e dos grupos a que ela pertence. Então, a etnia, a opinião política, a convicção religiosa, filiação de partidos políticos ou de partidos filosóficos, por exemplo, dados referentes à sua saúde ou à sua vida sexual, tudo isso faz com que aquele indivíduo possa vir a ser identificado, né? E, através desta possibilidade, esse indivíduo pode sofrer algum tipo de discriminação ou exclusão. Então, proteger as informações dos dados sensíveis evitaria que a intimidade dessa pessoa fosse abordada de uma forma incorreta. Então, é necessário também a proteção, o controle dos dados sensíveis. A LGPD criou a anonimização de informações. O que seria a anonimização? É aquela informação pessoal que vai ser tratada e não vai ser possível mais vincular essa informação ao titular do dado.
Então, os sistemas terão um tratamento de anonimização que aquele dado pessoal ou sensível vai ser impossibilitado de ser vinculado ao titular. É como se fosse um dado excluído, né? As pessoas não terão mais acesso àquela informação e quem tiver o acesso por trás do sistema não vai poder vincular essa informação ao titular do. O que deve ser tratado pela LGPD. Então, toda e qualquer operação onde eu tenha coleta, produção, reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento, comunicação, compartilhamento, processamento de informações, a LGPD precisa criar um mecanismo de tratamento para que seja protegido o dado do titular. Hipóteses de processamento, né? Onde eu tenho que aplicar a LGPD e o que a LGPD solicita que seja feito para o titular do dado. Então, a primeira coisa aqui é o consentimento expresso, né? A partir de agora, as empresas precisam solicitar o consentimento por escrito do titular de dado para muitas situações. Então, se for fazer uma campanha, se for fazer uma promoção, se for tratar currículo, ter um banco de dados de currículo, ter um banco de dados de provas e avaliações, seja do tipo que for, é preciso ter um consentimento expresso. Isso está escrito na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD poderá ser aplicada em várias situações, né? Então, na execução de contrato entre as partes. Então, eu tenho um contrato educacional, eu tenho um contrato de financiamento de uma empresa, de compra de um imóvel ou de compra de um veículo. Eu vou ter ali dados pessoais, eu preciso tratar essas informações. De que forma eu trato essas informações? Eu preciso comunicar, não vou poder anonimizar essas informações, elas estão vinculadas no contrato. E este contrato ele é um instrumento civil obrigatório para muitas operações que a gente realiza no país. Então, eu preciso cientificar o titular do dado de que aquelas informações estarão disponíveis naquele contrato, né? O titular ele precisa estar ciente de tudo o que acontece com as informações pessoais ou sensíveis dele. Cumprimento do dever legal ou regulatório. Sou um empregado de uma empresa e essa empresa tem alguns deveres legais para com o fisco, por exemplo. Ela precisa transmitir algumas obrigações acessórias e nestas obrigações nós teremos dados pessoais ou sensíveis dos titulares. Então, eles precisam estar cientes que essas informações serão transitadas da empresa para o fisco e do fisco para a empresa. Mas precisa de um termo de consentimento? Não, mas precisa de um termo de ciência. Eles precisam estar cientes de que essas informações estão ali transitando por conta do cumprimento do dever legal. Defesa de direitos. Eu sou uma pessoa que vai entrar com um processo judicial ou administrativo em algum órgão público ou diretamente no tribunal. Pode até ser um processo civil, não importa. Ele tem ali os dados pessoais. Esses dados precisam ser tratados pela empresa pública e o tratamento deverá ser comunicado para o titular dos dados. Então, até mesmo num processo judicial ou administrativo, é preciso aplicar as regras da LGPD. Proteção da vida ou intimidade física do titular ou de terceiros. A polícia, os bombeiros, um acidente, um boletim de ocorrência,
todos esses dados também precisarão ser tratados pelos entes responsáveis. Tutela da saúde, então hospitais, postos de saúde, campanhas de vacinação, tenho dados de pessoais, de titulares, preciso tratar. Então, os órgãos públicos responsáveis ou os privados, inclusive os convênios, precisam fazer o tratamento e a aplicação da LGPD. Interesse legítimo do controlador. Eu sou uma empresa do ramo de varejo e costumo fazer promoções, costumo fazer campanhas, descontos, e utilizo para isso cadastro de titulares pessoas físicas. Preciso fazer o tratamento, né? Pode ser utilizado dado, mas ele precisa ser tratável. E, por último, proteção de crédito, né? Os bancos, os contratos bancários, financeiros, seguradoras, todos esses órgãos que trabalham com dados de titulares em seus contratos ou em seus cadastros também precisarão aplicar as regras da LGPD. Quais são os direitos do titular? O que ele pode solicitar e o que as empresas devem cumprir? Ele precisa ter confirmação de que existe tratamento dos seus dados, ele precisa ter acesso irrestrito aos seus dados, então, em qualquer momento, ele precisa ter ali um sistema onde ele consiga alterar, onde ele consiga excluir informações. Ele precisa ter a correção das suas informações ali de forma imediata, dados que sejam incorretos, que sejam inexatos ou desatualizados. Então, a empresa precisa possibilitar essa correção. Eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou caso o seu tratamento seja ilícito, né? Se eu tiver ali um tratamento que eu considere ilícito pela empresa, esse dado precisa ser eliminado. A portabilidade é um outro direito do titular, então ele pode fazer a portabilidade das suas informações sempre que ele quiser, e quando a empresa fizer essa portabilidade, ela precisa comunicar ao titular. Eliminação de dados, exceto quando o tratamento é legal, mesmo que sem o consentimento do titular. A empresa não vai utilizar aquela informação é desnecessária. Ela pode eliminar o dado, ainda que ela não tenha ali o consentimento do titular para fazer essa exclusão. Informação sobre o compartilhamento. Então, a empresa não pode compartilhar as informações que possui dos titulares pessoas físicas sem o seu consentimento. Informação sobre não consentimento. Se ele não quiser consentir ou autorizar o tratamento e a forma de tratamento que a empresa for colocar naquele dado pessoal ou sensível, ele precisa ter a ciência do porquê que aquele dado está sendo tratado daquele jeito, do porquê, por exemplo, que ele não pode ser excluído, né? Quais são as consequências da não exclusão ou da exclusão daquela informação. Então, a empresa precisa, ao tratar um dado, explicar para ele por que esse dado está sendo tratado dessa forma. Revogação do consentimento deve ser feita a qualquer momento pelo titular e a empresa precisa aceitar a revogação. Reclamação. O titular do dado pessoa física vai poder reclamar diretamente com o controlador quando ele não concordar com alguma coisa ou achar que alguma coisa está sendo feita de forma incorreta com o seu dado. Esta reclamação chegará até a ANPD, ou seja, o titular poderá reclamar diretamente na ANPD se não for atendido pelo controlador. Então, ele vai ter ali uma prova de que ele fez a reclamação com o controlador da empresa. Se ele não for atendido a contento, ou se ainda não for atendido de forma alguma, ele pode direcionar essa reclamação diretamente para a ANPD. E aí a empresa poderá sofrer sanções por conta dessa reclamação. Caso ele discorde de algum tratamento ou
alguma informação que tenha sido feita sem o seu consentimento, ele pode se opor, né? Então, a oposição também deve ser atendida pela empresa. Esses são os direitos do titular. Para tratar a LGPD, nós temos aqui a criação de 3 figuras importantes dentro das empresas. Uma é o controlador. O controlador, ele é o responsável pela elaboração e criação de toda a regulamentação e planejamento dos dados dos titulares pessoas físicas dentro da empresa. Então, é ele quem cria regras, quem cria métodos, quem cria procedimentos para o tratamento dos dados. O operador é o que executa aquilo que foi criado pelo controlador. Então, ele está diretamente ligado à execução dos procedimentos e das normas ditadas pelo controlador. E o encarregado, que a gente também chama de DPO, é o responsável pela comunicação. Comunicação do titular com a empresa, comunicação da empresa com a NPD. Qualquer incidente de segurança deve ser comunicado de forma imediata. A gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Essas figuras, eles têm responsabilidades legais e responsabilidades solidárias. Então, tanto o controlador quanto o operador de dados e quanto o DPO, eles respondem legalmente por aquilo que ocorrer e por aquilo que tiver dano patrimonial, moral, individual ou coletivo. Qualquer tipo de violação que cause dever de reparação, eles têm responsabilidade legal. E eles também têm responsabilidade solidária, né? Então, o que um fizer, o outro responde junto. As responsabilidades do encarregado já foram mapeadas pela ANPD. Quais são os principais quesitos da LGPD, né? Quais são os princípios da LGPD? Então, a LGPD precisa de uma finalidade, um objetivo, um propósito legítimo e explícito, ou seja, por escrito. As empresas precisam desenhar isso dentro de seus processos, precisa estar adequada e ter a utilização mínima de dados, precisa cumprir com os direitos dos titulares e deixar os dados com livre acesso, com qualidade, com transparência e prestar contas dessas informações, ter a total responsabilidade e saber que poderá ser responsabilizado por qualquer infração que esteja mapeada ali pela LGPD. Precisa desenhar um plano de segurança e prevenção do vazamento dessas informações, do tratamento dessas informações, e precisa não ter nenhum tipo de possibilidade discriminatória dentro dos dados, dentro do banco de dados ali, ou dentro do tratamento de dados que ela possui. Ela não pode tratar com discriminação as informações dos titulares de dados. Aqui a gente teve agora em novembro a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cuja missão é zelar pela proteção dos dados pessoais. A visão é tornar-se um órgão de referência nacional ou internacional com relação à proteção de dados pessoais e como principais valores a ética, a transparência, a integridade, imparcialidade, eficiência e responsabilidade. Foi criada em novembro e ela já mapeou uma série de ações daqui até abril deste ano, e essas ações já estão disponíveis no seu site. Então, ela criou lá em dezembro um sítio eletrônico, ela criou o conselho diretor em novembro, um e-mail institucional para que ela possa receber informações das empresas e dos titulares de dados. Ela já iniciou os processos de ações de fiscalização. Então, tem aqui uma série de ações
que ela vem fazendo desde a sua criação. Né? E uma das ações foi a publicação da Portaria 11 de 2021, no qual ela criou uma agenda regulatória de 2021 até 2022. Então, nestes 2 anos, ela vai executar esses temas dentro do que estabelece a portaria, né? Ela pretende criar um regimento interno, um planejamento estratégico para a proteção dos dados de pequenas e médias empresas. Ela pretende inserir tanto as pequenas e médias quanto as startups e dentro desse planejamento. Então, tem aqui uma série de atos legais que estão discriminados nesta portaria e o prazo de conclusão destas informações é até o 2º semestre de 2022. Hoje a gente está na primeira fase, né, que a previsão é eles concluírem até junho de 2021 e a segunda fase até setembro de 2022. Eu trouxe o link para vocês do site da NPD, do portal deles. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato. Quanto aos incidentes de segurança, né, o DPO fica responsável por tratar qualquer incidente de segurança e comunicar imediatamente às partes envolvidas, tanto aos titulares quanto à empresa e também à Autoridade Nacional de Dados. Então, ele precisa comunicar o quê? A natureza dos dados afetados, quais são as medidas que a empresa adota de segurança, medidas técnicas e que são utilizadas para a proteção desse incidente, a indicação de medidas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados. Então, o que ele faz para proteger? Ele precisa ali de todas essas informações em um relatório específico. Ele precisa ter mapeado os riscos relacionados ao incidente. Então, no momento de incidente, ele precisa criar ali um relatório, um mapeamento de riscos que possam estar relacionados a esse incidente. Se ele demorou para a comunicação, por que da demora? Qual é o motivo dessa demora? Por que essa comunicação não pode ser imediata? E precisa também demonstrar quais medidas foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os danos, ou seja, houve danos que possam prejudicar o titular dos dados, ele precisa mapear que medidas ele pode adotar para reverter estes danos. Então, é muito importante que essa comunicação seja feita de forma imediata, né? A partir de agosto desse ano, a NPD começa a aplicar as sanções que estavam previstas para entrar em vigor a partir de agosto. Então, essas sanções vão de advertência até uma multa de 50 milhões de reais por infração, né? Além disso, também tem a previsão de multas diárias quando o uso da informação for inadequada e for persistente, for contínua, e também o mais grave, que é a interrupção abrupta das atividades da empresa, ou seja, a NPD pode impedir e interromper a atividade da empresa caso esta empresa utilize uma informação pessoal de forma incorreta ou indevida. Tudo isso está com base na Lei 14.010 de 2020, né? E o descumprimento dessas regras acarretará em uma dessas penalidades. Então, notem que são penalidades pesadas e que não dá para brincar aí, porque pode até fechar a empresa, né? Eu posso ficar sem conseguir praticar as atividades da empresa. Esse é o posicionamento da TOTUS, né? Vocês já devem ter percebido que várias empresas criaram uma política de privacidade. O da TOTUS está disponível no site totus.com.
Então, vocês podem e devem acessar lá a política de privacidade da TOTUS para saber quais são as garantias, como funciona a confidencialidade e qual é o dever da TOTUS com relação à LGPD. Aqui é muito importante o termo de ciência LGPD, para que a TOTUS continue a prover o fornecimento de serviços, a empresa precisa assinar o termo de ciência. É diretamente nesse link, ele está disponível no material. Se vocês puderem já assinar agora o termo de ciência, a gente agradece muito, mas se não forem os responsáveis e querem que vá para os responsáveis, apresentem esse link, apresentem o termo de ciência, que ele vai demonstrar o papel da TOTUS e o papel dos nossos clientes com relação ao geral de proteção de dados. Eu disse, preparar um dado pessoal ou sensível de um titular, eu preciso ou de um termo de consentimento expresso ou de um termo de ciência dizendo que estes dados estarão tratados. Eu sou desenvolvedor de sistema e eu vou prover tratamento para que vocês apliquem nos seus bancos, nas suas bases de dados. É preciso que vocês assinem um termo de ciência. Então, aqui já é a LGPD na prática. Por favor, peço que vocês verifiquem essa informação com urgência e assinem esse termo de ciência. Espaço Legislação, eu tenho uma página da LGPD disponível no Espaço Legislação, que traz todas as páginas centralizadoras das linhas de produtos. Então, você da linha de produto do Proteus, você tem ali a página do Proteus com a disponibilização de tudo que o produto trata, toda a documentação do produto. E na página da LGPD, clicando em Saiba Mais, você tem acesso a todas as informações da LGPD, as últimas normas, os últimos comunicados, as centralizadoras das linhas de produto. Então, peço que vocês acessem para que vocês tenham a informação completa a partir de um único lugar. Esse é o melhor local. O link também está disponível aqui no mapinha para vocês. Outros eventos, próximos eventos, seja ele de LGPD ou não, estão disponíveis também no Espaço Legislação, o link está na própria imagem. Os eventos Responde, vocês podem se inscrever através do Espaço Legislação. Então, todos os links dos próximos eventos, seja de LGPD ou de outras obrigações acessórias, já estão disponíveis para vocês também. Sobre o conceito, o que eu tinha para dizer para vocês era basicamente isso. Agradeço a participação de todos. Eu vou deixá-los agora com o Jonatas, que vai apresentar a parte do produto, da linha de produto Proteus, o que eles prepararam para a gente. Na sequência, o Rafael falará sobre os treinamentos disponibilizados pela TOTUS para vocês, clientes. Tá joia, Luciana. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Estou sim, Jonatas. Está perfeito. Maravilha. Show. Eu vou carregar a apresentação, então. Só um minutinho. Só para confirmar, Luciana, a apresentação já está na tela, você consegue visualizar? Já consigo visualizar.
Maravilha, show. Então vamos lá, bom dia pessoal, meu nome é Jonatas, sou PO aqui, um dos POs da área de RH Proteus, tá? E como a Luciana mencionou, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a LGPD aplicada dentro do nosso produto de RH. A questão da LGPD ela é bem abrangente, a lei ela contempla diversos aspectos, né? E aqui a gente vai tentar otimizar, resumir o que é aplicável dentro dos nossos produtos, né? Como que esses tratamentos de dados pessoais sensíveis são facilitados dentro do nosso produto para que vocês, nossos clientes, consigam estar ali aderentes e consigam, de uma forma otimizada, obter as informações que são exigidas pela lei. Na nossa agenda, nós vamos passar primeiramente pela questão da configuração desses campos, né, que são os campos que têm dados pessoais sensíveis dentro do produto. Vamos falar um pouquinho também sobre segurança desses dados, tá, como que é feito esse controle, sobre o log de auditoria, de utilização de dados também, sobre a questão da anonimização e do termo de consentimento de uso de dados. Vamos também dar uma passada sobre a responsabilidade de clientes quanto à aplicação desses conceitos da LGPD, né, dessas necessidades que estão em torno da lei. Vamos falar também sobre exemplos de aplicação da lei no produto, na prática mesmo, né, e explicar também um detalhamento de como utilizar algumas informações em, por exemplo, customizações. Já na reta final, vamos falar um pouquinho sobre o projeto nosso corporativo, alguns temas ali adicionais, e, por fim, sobre a questão, principalmente, da anonimização, que é o que vem por aí. Tá? Em breve, a gente vai ter bastante novidades sobre isso e um quadro final para perguntas. Como já foi bem mencionado pela Luciana, a classificação dos dados da LGPD são os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Esse daqui é o escopo básico que é toda a nossa preocupação, né? Tudo aquilo que nós disponibilizamos de ferramenta visa o tratamento desse tipo de informação aqui dentro do produto. Então, os dados pessoais só para resgatar mesmo, a informação relacionada à pessoa natural, né? Seja identificável ou não, e dado pessoal sensível é um grupo dentro dos dados pessoais, né? Mais, vamos dizer, restrito. Ele tem uma característica de dado vinculado a caráter religioso, a questão filosófica ou de partidária política, racial, étnica, enfim, ou são dados potencialmente sensíveis, podem ser usados para finalidades, né, e alguma forma possam discriminar ou criar algum tipo de problema para o seu titular de dados, tá? Então, além disso, nós temos também os dados anonimizados, que são aqueles dados que não são vinculados, né, não podem ser vinculados diretamente a um titular quando eles têm esse tipo de característica. Dentro do nosso produto, o nosso framework disponibilizou no módulo configurador uma funcionalidade para fazer esse mapeamento de dados, tá? E o que seria esse mapeamento? Nada mais é do que eu conseguir classificar quais são essas informações, esses campos, na verdade, né, que contêm dados pessoais e sensíveis do nosso produto. Nós, como produto, entendemos que seria importante disponibilizar um mapeamento mínimo, porque nós temos condição de facilitar esse mapeamento aos nossos clientes. Então, nós disponibilizamos um cadastro inicial, né, sobre todos os campos que entendemos como campos que contêm dados pessoais ou dados sensíveis, para poder facilitar o mapeamento e a visualização dessas informações do nosso produto. Esse cadastro ele permite, além de identificar um determinado campo como um pessoal sensível, dar sua devida classificação, a justificativa de coleta, né, a sua finalidade e também a inclusão ou alteração de campos. Os campos eles podem ter múltiplos enquadramentos, né? Alguns campos, algumas informações de um determinado campo podem ser utilizadas para mais de uma finalidade, né? Para uma questão legal ou para uma questão processual dentro da empresa. E é um campo pessoal e sensível. Então, nós temos essa possibilidade de fazer esse cadastramento também
dentro da ferramenta. A classificação que nós sugerimos como produto, ela é sempre uma classificação base e sempre vai estar como referência dentro do produto. Sempre vai ser não modificável, vamos dizer assim. Os clientes todos têm condição de colocar o seu entendimento, né, de classificação, porém a classificação da TOTS sempre vai estar como base, como referência para dizer o que nós sugerimos para cada um dos campos que entendemos como pessoais sensíveis. E cada cliente pode fazer a sua classificação, a sua configuração, conforme assim tiver o seu entendimento legal, jurídico. Tá? É bom ressaltar alguns pontos, como, por exemplo, os agrupamentos, né? Os agrupamentos para poder facilitar o entendimento de qual que é a finalidade de cada informação, como, por exemplo, grupo de campos do tipo nome, grupo de campos do tipo endereço, e assim vai. E também a questão do campo anonimizável, né? O que seria isso? A classificação, a coluna anonimizável dentro do cadastro de campos no produto, serve para identificar se aquela informação de dado pessoal ou sensível será passível ou não de anonimização. Então, dentro desse próprio cadastro de campos, existe essa possibilidade de configuração. E aqui a gente também tem um link com um overview, né, uma explicação do nosso framework sobre o processo desse cadastramento no TDN. Essa daqui é uma tela do cadastro dentro do configurador mesmo, né, como a gente falou, tem esses agrupadores, como nome, endereço, telefone, e-mail, diversas opções. E aqui vocês vão poder visualizar e acreditamos que a maioria, tá, a esmagadora maioria das informações já estão aqui mapeadas para poderem ser classificadas de acordo à sua natureza, tá? Além disso, aqui a gente tem a tela para poder ser feita essa classificação, né, onde é informado o alias, o nome do campo, o módulo a qual pertence aquele campo, né? Aqui é o vínculo do grupo, né, a qual esse campo também pertence, esse grupo de classificação, se ele é passível ou não de anonimização, a justificativa e a sua classificação. Então, tudo aquilo que a gente comentou, essa é a interface utilizada para poder ser feita essa classificação no produto. De forma também bem fluida aqui, a gente tem o fluxo disso dentro do produto, tá? É necessário ser feito primeiramente e assim, de forma essencial, um entendimento, tá? Mesmo que nós todos tenhamos sugerido essa classificação de campos, o aval é bem importante, tá? Uma revisão dessas informações, porque o entendimento é sempre dos nossos clientes, né? Cada um tem um cenário diferente, cada um tem uma utilização de informações de forma diferenciada. Então, embora nós temos criado esse facilitador de mapeamento de campos, a revisão ela é necessária, tá? de informações para saber se está aderente àquilo que é o cenário, né, da sua empresa. Então, esse mapeamento é super importante. O cadastramento é feito através da nossa ferramenta de produto. No nosso processo de fábrica, isso é feito também para o produto, né? Esse cadastramento é vivo, ele pode ser incrementado. Nós fazemos o export através de UPDist, por exemplo, né? Nós exportamos arquivos de campos, né? Para ser feita atualização, incremento das informações no dicionário de dados. Assim, nós podemos disponibilizar esses incrementos aí conforme houver um novo entendimento, conforme forem serem criados novos campos, isso pode ser feito, tá? É feita essa expedição e nossos clientes podem fazer a importação através da aplicação dos nossos arquivos diferenciais, tá? E o gerenciamento, por fim, pode ser feito dessas informações através da interface que é o configurador, o controle de campos pessoais e dados protegidos. Já no tópico de segurança, nós temos a questão do perfil de acesso, também definida através do módulo configurador. A finalidade dela nada mais é do que especificar para cada usuário qual que é o seu acesso, qual que é o seu permissionamento. Se ele tem acesso a dados pessoais
ou a dados sensíveis. Na verdade, não é ou, é e ou. Ele pode ter acesso a dados pessoais e ou a dados sensíveis. Isso tem que ser feito para cada usuário, extremamente importante, porque no âmbito da lei existe essa definição de que um dado ele é coletado, ele é disponibilizado para uma determinada finalidade. Então, somente para pessoas, né, que estão ali operando o RH, que vão exercer exatamente aquela finalidade, essas pessoas que realmente precisam ter esse acesso a esses dados pessoais e sensíveis. Por isso, essa necessidade de adequação do perfil de acesso, que também é um ponto extremamente importante, tá? Usuários que não tiverem acesso a dados pessoais sensíveis que estão sendo utilizados em uma determinada rotina, a gente vai abordar um pouquinho aqui na frente como é que vai ficar esse tratamento, como que vai ser demonstrado o resultado de uma rotina para usuários que não têm acesso a informações que são utilizadas por elas, tá? A configuração dessas permissões são feitas lá no próprio cadastro de usuário, dentro do módulo configurador, em restrições de acessos e acessos. A gente tem aqui uma captura rápida da tela também, sobre esse acesso no configurador, e a gente pode observar aqui as duas configurações que estão relacionadas aos dados pessoais sensíveis, que são a 192 e 193, nas restrições de acesso por usuário no configurador, e isso é feito por usuário. Um outro tópico que a gente vai abordar, que é o log de auditoria, ele nada mais é do que também dentro do que é especificado pela lei, né, da necessidade de registrar de que forma, em que momento e foi utilizado determinado dado pessoal ou sensível. Então, esse log veio para poder ajudar nisso também. E o que ele faz? Ele loga as operações realizadas que estão permeando ali o uso de dados pessoais e sensíveis, sejam operações de inclusão, alteração, exclusão ou visualização de dados, tá? Esse log é um log de auditoria específico para a LGPD, baseado já no log de auditoria que era nativo, já existia no produto, né? E era o Audit Trail no caso do Proteus. Então, é um log de auditoria específico, baseado no que já existia no produto, e ele vem para poder gravar essas informações e demonstrar o uso delas dentro do produto. Vai registrar isso, havendo a necessidade, em algum momento, de saber qual dado foi utilizado ou não, vai ter esse registro dentro do produto, tá? A habilitação do log pode ser feita através do próprio configurador, na parte de política, regras de senha, políticas de segurança. Essa daqui é a tela para habilitação, tá? Do log de auditoria. Aqui em regras de auditoria, a gente tem esse campo chamado auditar acesso de rotinas com campos pessoais e sensíveis. A partir da habilitação, o sistema vai passar a registrar o uso dessas informações dentro do produto, tá? Após o registro, é possível ser feito o acesso a essas informações para verificar como que foi feito o registro desse log. A gente tem algumas informações relevantes, como o IP em que foi registrado esse acesso, né? O ambiente, a data e hora, a rotina que realizou esse acesso e ali as tabelas envolvidas, tá? Então, todas as informações são armazenadas também para dar uma maior robustez em termos de segurança e também ajudar nessa restabilidade do que é usado e das finalidades de uso das informações dentro do nosso produto. Com relação à anonimização em termos de consentimento, num primeiro momento nós restringimos a solução de anonimização a um papel específico dentro do produto, que era o papel que era possível ser feito e era o papel, digamos, mais sensível, para o qual não há muita justificativa legal de manutenção de dados dentro do produto. É um papel mais frágil, vamos dizer assim. Então, esse papel é o candidato. Então, a anonimização, no primeiro momento,
foi disponibilizada para candidatos que realizam um determinado processo seletivo, né? Então, eles fazem o acesso, por exemplo, via portal do candidato no Proteus, eles disponibilizam os dados, concorrem às vagas, só que em determinado momento o candidato pode desistir, ele pode não ser aprovado no processo e não quer ter mais nenhum tipo de vínculo com a empresa. E dessa forma, não há necessidade de se manter os dados desse titular dentro do produto, né? Os clientes não têm mais um amparo legal, principalmente, para poder manter essas informações dentro da sua base de dados. Então, pelo mesmo mecanismo pelo qual o candidato cadastra e inclui suas informações para concorrer e fazer parte de um processo seletivo, a gente disponibiliza também o processo, né, a opção de solicitação de anonimização. Né? Ele é uma página específica para ser feita essa solicitação, ela é desenvolvida através de um formulário, um modelo novo, para que seja incluída uma nova solicitação de anonimização de candidato que vai ser tratada no segundo momento pelo RH. O fluxo, o usuário acessa como ele faz normalmente, através do seu CPF, né, que é o cadastro que ele realiza, e existe uma nova opção dentro do menu do portal do candidato para que ele faça a solicitação dessa anonimização. Essa solicitação, no segundo momento, vai ser encaminhada para gerenciamento de solicitações do RH, vai fazer uma avaliação e optar pelo processamento ou não dessa anonimização. Com relação à parte técnica dessa entrega de anonimização, é necessário que esteja dentro dos últimos releases, principalmente, né? Já estando no último release é sempre nativo, senão pode ser necessária a aplicação de um pacote específico de dicionário de dados, conforme o release em que cada cliente se encontra. Esses pacotes são disponíveis sempre na central de downloads, tá, do produto. E é necessário incluir no menu as rotinas de solicitação de anonimização, essa é a rotina no próprio portal, né? E uma outra rotina que nós vamos falar um pouquinho, que é a questão de versionamento de consentimentos, isso já dentro do produto, né? Dentro do próprio ERP. Tá? Outras opções também de configuração, de permissionamento e configurações do portal estão disponíveis no TDN. Tá? A gente colocou um link aqui especificamente sobre o portal do candidato para ser feita essa configuração. Tem um explicativo e um detalhamento de como incluir essa opção de anonimização em todo o fluxo no nosso TDN. Aqui tem uma medida de como que esse processo é feito, tá? Da inclusão do menu de anonimização no portal do candidato. Tá? Essa é feita através da estrutura da árvore de processos dentro do portal do candidato, né, do nosso terminal do candidato, e é feita a inclusão da rotina PWS anoni.apw, né, para poder, ela é que é a rotina que realiza esse processo de anonimização e gera as solicitações para o RH. Como forma de segurança, a gente, como já ressaltamos também, o candidato tem que estar logado para poder fazer essa solicitação de anonimização, né? Então, ele já tem que ter sido autenticado para poder realizar esse processo. O seu CPF já é a chave utilizada para fazer isso, tá? E o processo que nós utilizamos para anonimização, nesse caso específico do candidato, ele é vinculado à exclusão dos dados, tá? Então, que é uma das formas aceitas para a anonimização. Então, a gente faz, após a aprovação do RH, a exclusão dos dados solicitados pelo seu titular através do portal. Um outro detalhe aqui, que as solicitações enviadas, né, que são geradas ali pelo titular de dados através do portal, elas são gravadas na tabela de solicitações. E elas estão disponíveis no produto para que seja feita a efetivação da anonimização. Tá? E pode ser cadastrado esse menu no próprio sigla GPE, no nosso módulo de gestão de pessoal.
as solicitações de anonimização têm um tipo específico, que é a solicitação tipo X, anonimização, tá? E podem ser incluídos nesses módulos sigla GPR, RSP, por exemplo, que são os módulos mais utilizados dentro do produto. Algumas informações adicionais também estão em mais desses links do TDN, que a gente pode obter mais informações técnicas sobre esse processo, tá? Essas são capturas de tela demonstrativas de como o processo de anonimização se dá através do portal. Após a realização do login e acesso à opção de anonimização, é aberto esse formulário, como a gente comentou, e são informados aqui nome, e-mail e observação de forma resumida que o titular pode ali, justificar o pedido da sua anonimização, do seu esquecimento de dados. Tá? Após a confirmação por parte do titular no portal, a solicitação ela é gerada e o gerenciamento dela é feita aqui na solicitação de anonimização, naquela rotina que a gente informou no slide anterior. Aqui um tipo de solicitação que foi gerada, ela tem um status de solicitado, atendido ou rejeitado, né? Assim que ela é gerada, ela fica com flag amarelo, e o RH tem acesso a todas as informações pertinentes àquela solicitação, confirma dados, confirma quando ela foi solicitada, e tem no menu a opção de processamento dessa solicitação. O processamento e a confirmação, não sendo contada no impedimento, ela é atendida e o processo é executado com sucesso de exclusão do currículo daquele colaborador. Isso é especificamente, tá? Só lembrando que é específico para colaboradores não, na verdade, titulares de dados que não são, por exemplo, colaboradores, tá? São pessoas realmente titulares que exercem um papel específico de candidato dentro do nosso produto. Ele não tem mais nenhum tipo de vínculo com outras personas, né, ou papéis dentro do produto. Com relação ao termo de consentimento, que era o segundo tópico dessa parte, ele se tornou necessário porque também é uma situação também permeia a questão do candidato no produto, em que os dados por ele informados precisam de algum tipo de aceite, a gente precisa ter um controle com relação a isso. E achamos ele importante, né, julgamos importante ter, através de um termo de consentimento, o aceite dessas informações. Tá? Então a gente criou uma rotina que faz o versionamento de consentimentos, existe a possibilidade de cadastro do consentimento em PDF para que seja disponibilizado no acesso ao portal, para que o titular de dados que cadastra o seu currículo tenha ciência da finalidade de uso daquelas informações. Tá? Isso existe também uma possibilidade de controle de versionamento desses consentimentos, então eles podem ser revisados, podem ser expirados a cada determinado tempo, a cada necessidade de revisão do texto, né, e de novas informações que são capturadas, ou de entendimento do próprio cliente. Então, o PDF ele pode ser revisitado e pode ser atualizado, tornando necessário ser feita uma publicação nova, de uma versão nova de consentimento, e para isso que existe também essa rotina de versionamento de consentimentos. Tá? Existe a possibilidade, inclusive, da gente cadastrar consentimentos, modelos, para que vigorem a partir de uma determinada data, e existe um schedule no produto para trazer essa inteligência também de só vigorar e validar esse novo modelo de consentimento através da sua data de vigência. Tá? Sempre que um titular de dados dá um aceite, o campo de aceite no currículo, que é o QG aceite, ele é setado com aceite como sim. E toda vez que é publicado um novo modelo de consentimento, esse campo volta para o seu status original de não aceite e fica pendente de aceite até que o titular realize ali um novo aceite para o consentimento. Tá? Nós criamos todo um controle em torno
desse campo para que as rotinas que utilizem currículos só consigam dar prosseguimento caso essas informações tenham sido aceitas pelo titular de dados também. É bom ressaltar com relação ao tratamento de dados sensíveis especificamente, que o consentimento tem todo um tratamento restrito, né, diferenciado para menores de idade, né. Então, o menor de idade ele tem que ter um passo a mais ali, pelo menos, para que o responsável pelos seus dados consiga fazer o aceite disso, né, e assim dar sequência à liberação de uso das informações do menor de idade dentro do produto. Aqui a gente tem uma tela também trazendo como que funciona essa versão desse versionamento de consentimentos, tá? Que podem estar fora do prazo, vigente ou poder futuro. Temos data do cadastro, início da vigência, etc. E a opção de carregar o modelo, que é um PDF que nós comentamos, né? Pode ser ali personalizado e criado conforme o entendimento de cada cliente. Todos os aceites dados pelos candidatos cadastrados no portal de candidatos, todo esse histórico ele é registrado no produto com a hora do aceite, né, a versão do modelo de aceite de consentimento que foi dado. Então, tudo isso fica registrado também para dar uma maior segurança, né, maior robustez ali à solução e o controle com relação ao uso de dados de cada titular. Tá? No cadastro de currículos também existe um facilitador para poder filtrar currículos que estão com aceite pendente e currículos que estão com os aceite ok, né? Foi dado o aceite para o seu termo de consentimento, né? Em vigor. Então existe essa possibilidade para tornar mais fácil o gerenciamento daquelas informações que ainda estão pendentes de algum tipo de autorização no cadastro de currículos. No próprio portal, essa é a maneira como é demonstrada, tá? A informação, o PDF que é carregado lá no modelo dentro do RP. Aqui ele é assim demonstrado e essa é a forma em que o titular dá um ok no aceite ali ao termo de consentimento, tá? Com relação à responsabilidade do cliente, nós temos alguns tópicos bastante relevantes também. Como a gente comentou, existe a questão do mapeamento mínimo, que é aquilo que a TOTS disponibiliza em termos de classificação de campos pessoais e sensíveis, né? Então, nós disponibilizamos esse pacote mínimo, e os clientes têm que realmente revisitá-lo e avaliar se está adequado ou não, para que dê sequência, né? Esteja ali de acordo com o que ele entende de tratamento de dados perante a LGPD. Nós disponibilizamos o consentimento para a questão do candidato especificamente e demais consentimentos que eles entenderem que são passíveis de serem solicitados, também de acordo com o entendimento com a lei, também assim devem ser realizados, tá? E devem ser controlados conforme o cliente tiver o seu entendimento. A criptografia de dados é extremamente importante. Existe uma orientação nossa para que o Proteus seja feito utilizando-se o TDE, que é a criptografia no próprio banco de dados, tá? Então, com relação a essa proteção, nós temos essa instrução, assim, não só essa, tá? Mas todas essas instruções estão sendo linkadas a partir, inclusive, da página que a Luciana mencionou anteriormente, no espaço de legislação, existe um link que direciona para cada linha de produto. Então, quando for selecionada a linha de produto Proteus, essas informações referentes a orientações gerais, incluindo a questão da criptografia, estarão lá relacionadas. Com relação a integrações de protocolos, a orientação base é para a utilização de incrementos de segurança. Então, se alguém usava HTTP, começar a utilizar o HTTPS, né? Fazer a habilitação de SSL e TSL dentro do produto para dar esse incremento de segurança também. Aqui nesse tópico a gente vai abordar um pouquinho de exemplos, né, de aplicação e um pouco do detalhamento técnico dessas funcionalidades.
Lá atrás a gente falou que existe uma questão de perfil de acesso, né? Que alguns usuários podem ou não ter acesso a dados pessoais e dados sensíveis. Esse permissionamento é feito através das opções 192 e 193, na aba de acessos, lá no configurador, no perfil de acesso. Essa situação ela vai ocasionar aquilo que nós chamamos de ofuscamento ou bloqueio de acesso a rotinas. Mas o que seria isso? Os usuários que, porventura, não tenham acesso a uma dessas classificações, tá, de uso de informações, quando ele acessar uma rotina que tenham ali, contemple dados pessoais ou dados sensíveis, e ele não tem acesso a uma dessas informações, existem casos em que a informação irá aparecer de forma ofuscada, ou seja, como nesse exemplo aqui, em que o usuário não tem acesso, por exemplo, à questão do nome do colaborador, e o nome aparece, tá? Dessa forma aqui, ofuscado, ele não consegue visualizar na tela, ele aparece com esses asteriscos, tá? Isso serve tanto para uma rotina final, como o relatório, quanto no próprio browser, né, numa navegação. Se você está uma rotina no browser, por exemplo, lançamentos fixos, que está demonstrado aqui, e ele não tem acesso ao nome que está classificado como pessoal ou como campo sensível, ele aparecerá dessa forma com esses asteriscos, tá? E não conseguirá visualizar a informação em tela. Aqui, só para ressaltar que a informação continua no banco de dados, continua gravada sem nenhum tipo de alteração, né? É só a questão da visualização, pelo fato desse usuário não ter acesso a essa informação habilitado, ele vai não visualizá-la, né? Ele vai acabar enxergando esses asteriscos aqui. Aqui tem mais algum exemplo, tá? Em questão de processamento de dados, barra de processamento, né? Em que a questão do nome também foi ocultada. E do lado inferior a gente tem uma outra questão que é um dado específico de uma rotina que ele é essencial para aquela rotina. Então, esses processos em que a informação é essencial, em que não faz sentido apresentar a rotina sem aquela informação, existe a questão do bloqueio. Então, o usuário ele não é nem que ele vai enxergar com asterisco, ele não vai conseguir acessar a rotina em casos em que nós julgamos que o dado é essencial para o funcionamento da mesma. Muitos clientes, nós sabemos, né, que têm customizações e precisam fazer alguns tratamentos. E essa questão de ofuscamento também ela é aplicável utilizando né, objetos de framework para poder serem tratados nas customizações dos nossos clientes. Então, existem essas classes que também estão documentadas no TDN para validar e retornar, por exemplo, se um determinado campo está classificado como pessoal ou sensível. A partir disso, se é feito um tratamento ali na sua customização, né? Foi feito um ofuscamento de dados, né? Ou um bloqueio de acesso à rotina. O mesmo é feito com relação à identificação, né, de um determinado usuário, aquela questão de se o usuário tem acesso ou não àqueles dados. Isso também é realizado, né, utilizando-se dessas classes de framework que estão disponíveis para uso nas customizações. E aqui a gente tem um exemplo de utilização de dados, né, feita toda essa validação com relação à existência de um campo pessoal sensível e de acesso ou não a essa informação pelo usuário que a está acessando, é possível, né, ser feito um tratamento para verificar se está habilitado ou não a visualização do campo nome, por exemplo, nessa tela que a gente disponibilizou. Essa documentação também está no TDN e é possível ser obtido ali um detalhamento técnico maior para aplicação dentro dos produtos e das customizações. No nosso projeto corporativo, existem outros itens que a gente gostaria de ressaltar aqui. Como a gente já falou, o TDE é extremamente importante, tá? Então, e a responsabilidade dos nossos clientes fazer a habilitação para que seja feita a proteção ali do banco de dados, e a questão do TLS, como a gente já comentou também, tá? Ela não está restrita a questões de operação e comunicação só dentro dos produtos, mas externa também.
Então, na questão de exposição de APIs, é importante a habilitação desses incrementos de segurança. Existem algumas orientações com relação à integração também, tá? Que as integrações realizadas diretamente no banco de dados não são recomendadas. A gente está sempre orientando a utilização de APIs para essa finalidade. E essas APIs já possuem formas de aumento de segurança, como TLS, OAuth e etc. Por isso, a sua recomendação também. Orientamos com relação à questão de arquivos gerados, sempre gerar arquivos necessários para as finalidades múltiplas que nós temos dentro do produto, tá? Sejam arquivos fiscais, arquivos para cumprimento de obrigação legal, etc. Restringir ali o acesso a esses arquivos, colocá-los em pastas específicas e com a destinação aos usuários que realmente precisam ter acesso às informações. Isso é uma forma de segurança também que deve ser observada por todos os nossos clientes para estar o máximo de acordo com o que é especificado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Com relação ao uso de protocolos, habilitação, funcionamento disso dentro do produto, tá? A segurança é bem importante. E essas informações estão todas disponíveis no TDN, na nossa página principal. De Proteus, na área de framework, existe essa orientação, né? Esse direcionamento sobre como funciona a habilitação dessas informações dentro do nosso produto, naqueles mesmos links que nós já passamos nos slides anteriores, que também podem ser acessados através do link principal do espaço legislação, indo para a linha Proteus. Todo o direcionamento técnico também pode ser feito por lá. Já com relação ao que nós temos mapeado, né, que virá em breve, a gente comentou que em um primeiro momento entregamos, né, algumas funcionalidades que estão relacionadas mais especificamente à questão do candidato no âmbito da anonimização. Só que nós temos conhecimento, né, que existem outros papéis dentro do produto. Ou seja, um titular de dados, né, ou N titulares de dados podem exercer N papéis dentro do produto. Funcionário, dependentes, visitantes, etc. E isso só ainda dentro do escopo do RH. Né? E é necessário, entendemos como necessário, criar também alguns facilitadores para permitir a anonimização das informações quando elas forem solicitadas pelo titular e quando ele cumprir todos os requisitos, né, para que essas informações realmente sejam esquecidas, né, para que ele seja efetivamente anonimizado dentro do produto. Para isso, a gente tem a nossa fase 2, que está em andamento, tá? A gente deve ter novidade, eu não digo nem nos próximos meses, porque está bem iminente isso mesmo. Nas próximas semanas, em meados de junho, a gente deve ter alguma novidade e oficialização de como será a utilização da ferramenta, que é o Sistema Gerenciador de Dados Pessoais, o SGDP. Essa que vai ser a interface que vai fazer a comunicação e não vai ser exclusiva com o Proteus nesse caso, tá? Com todas as ferramentas TOTOS que são utilizadas, o SGDP vai fazer a comunicação, seja para fazer a consulta de dados, para a emissão de um relatório de dados do titular, ou para a própria anonimização como um todo. Então, o SGDP vai ser a forma, né, o mecanismo para que seja feita essa intermediação, tá, do DPO operando a interface com os produtos ERP. Então, é feita uma solicitação que vai sempre partir do ponto inicial, que é o titular de dados, e o DPO é quem vai operar, no primeiro momento, essa ferramenta, que é a SGDP, para poder fazer essas solicitações de gerenciamento desses fluxos que são feitos através de comunicação com os RPs e soluções TOTOS. O titular de dados sendo identificado, o SGDP vai ter condições de identificar quais papéis são exercidos por ele dentro do produto, consolidar essas informações, seja para extrato de utilização de dados como no relatório de dados do titular, ou solicitação da própria anonimização, como nós comentamos.
Aqui a gente tem uma novidade que já é uma cara, né, do SGDP, uma tela de processamento de consulta de dados, como é que vai funcionar, é feita ali na nossa padronização web, né, uma solução SaaS, feita em POI. Essa é uma opção que nós temos de consulta de dados, por exemplo, em que é feita uma solicitação de consulta de dados de um determinado titular. Essa é a cara dela aqui, em que são registradas as datas, as requisições com numeração automática, e quem que é o titular que está solicitando essa consulta. E um formulário, vamos dizer assim, em que são utilizados alguns dados do titular que solicitou essas informações e suas identificações, para que seja dado o prosseguimento ali pelo DPO, a consulta das informações em todos os RPs que estão ali conectados à solução do SGDP, e assim consolidar um determinado resultado de consulta para o titular de dados. O titular, através do e-mail que ele informou ali, para dar prosseguimento a essa solicitação à empresa, ele vai receber a comunicação de todo o processo, tá? Então, de forma automatizada também. Ele vai conseguir observar em que passo está a sua consulta, por exemplo, né? Se já foi processada ou não pela empresa que ele solicitou essa consulta de dados, esse relatório ou a sua anonimização. A anonimização também é um outro menu, né? Então a consulta foi primeiro, a anonimização é bem parecido. A solicitação também é feita em uma tela muito semelhante à questão da consulta de dados. E essa é a nossa solução do SGDP. Ainda nós temos esse overview, tá, dela, com um resumo de algumas telas. Ela em breve vai ser apresentada com maior detalhamento e informações sobre o seu funcionamento de forma mais específica, tá? Pelo time responsável pela solução especificamente. A gente tentou trazer um pouquinho aqui de como que ela vai funcionar e explicar que ela vai estar conectada aos nossos RPs, tá? Então vai haver uma forma de comunicação entre ela e os RPs, seja Proteus, ou seja RM, ou seja DataSul, RH, né, todas as nossas linhas de produto, vai fazer essa comunicação e vai dar sequência às informações que o TPO julgar ali necessárias para atendimento à nossa solicitação do titular de dados, tá? Em breve a gente vai ter, através do nosso RH Informa, a gente tem comunicado tanto os webinars quanto novidades sobre disponibilização do SGDP. Nós vamos utilizar os nossos espaços, tá, para isso, de divulgação de webinar, de Informa RH, nos nossos TOTUS News também, que utilizamos na página de entrada dos produtos, para poder comunicar a evolução desse tema e todos estarem ali antenados quanto às novidades, tá? Mas nas próximas semanas a gente deve ter mais informações sobre a solução, como que ela será abordada, como que ela será disponibilizada para o mercado, e vocês vão ter sanar todas as dúvidas pertinentes ao SGDP. Eu não sei se eu vou abrir o espaço para perguntas agora, porque a gente tem uma próxima apresentação, né? E aí eu vou verificar com você, Luciana, se você acha adequado que nós prosseguimos ali com a próxima apresentação e deixamos espaço para perguntas, caso tenha algum tempo para isso, no fim da apresentação. Pode ser sim, Jonatas. Então, agora o Rafael apresenta a parte de treinamentos, né, que a TOTUS tem disponível para os clientes, e na sequência a gente lê algumas questões mais relevantes ali do nosso chat. Rafael, com você agora. Ok, pessoal, bom dia. Consegue me ouvir bem? Conseguimos sim, Rafa. Sim. Uhum. Só possibilitar aqui que eu compartilhe a tela, por gentileza. Ok, já estão vendo minha tela? Vamos sim. Ok, então, bom dia a todos. Meu nome é Rafael França Silvério, eu sou da TOTUS de São Paulo, da Educação Empresarial.
Então, como podemos ver aí, tivemos um overview aí, algumas informações sobre a LGPD na linha do Proteus. E justamente a educação empresarial desenvolve e oferta treinamento para os nossos clientes das soluções TOTS e também envolvidas aí as questões de legislação também. Nós temos 2 formatos de treinamentos para vocês, clientes. Nós temos um com o instrutor, né, o primeiro formato, que seria justamente ao vivo, com o instrutor ministrando, falando com vocês, tirando as dúvidas, passando todo o material que está disponibilizado também para vocês numa apostila, ou seja, vocês vão bem nesse treinamento com o instrutor, vão receber uma apostila, né, com as informações, com prints de telas também, assim como também nesse treinamento ao vivo vão ter uma base individual de simulação, ou seja, vocês vão poder utilizar, fazer os testes, os exercícios que serão passados por vocês durante a aula com o instrutor, dentro de uma base individual. Então, cada aluno vai ter uma base individual para simular também o que será ministrado nesses treinamentos da TOTS. E justamente esses treinamentos eles são alinhados às evoluções das soluções da TOTS. Então, eles estão sempre em constante atualização para que a gente passe as informações para vocês no dia a dia. Esses treinamentos com o instrutor, eles têm modalidades variadas. Então, temos turmas abertas, então temos um calendário de turmas de treinamento que serão realizados em cada um dos meses, em diversas linhas da TOTOS, que vocês podem aí se inscrever e comprar esses treinamentos. Assim como turmas fechadas também, né? Como turmas, uma empresa pode contratar para que esse nosso instrutor ele execute uma aula VIP somente para os alunos, né? Para os analistas da sua empresa. Temos o segundo formato aí, que é o formato à distância, né? Então, ao invés de realizar ao vivo com o instrutor, que seria das 8h30 às 18 horas, e aí tem uns treinamentos de 8 horas, 16, 24, 32, 40 horas direto, ou seja, uma semana direto ali com o instrutor. A gente tem alguns treinamentos em formato de tutoriais, realizados aí algum passo a passo com vocês, também feitos por nossos especialistas, contém locução, infográfico, e-books também, tudo isso na nossa plataforma LLS. E tudo isso é feito também pela nossa fábrica de conteúdo. Nossa fábrica de conteúdo que tem profissionais aí, designers instrucionais, que pensam, né, na parte metodológica de aprendizagem, e também designers gráficos pensando na parte visual desse conteúdo. Por que eu estou também falando isso? Porque a nossa equipe de fábrica também pode prestar esse serviço para a sua empresa. Não apenas para conteúdos educacionais, como também peças digitais aí para institucionais da sua empresa. Ok? Pessoal, então nós estamos falando aí sobre o LGPD do Proteus e a gente tem um treinamento específico aí do LGPD Proteus, né? Da usabilidade do sistema, tá? Nós temos esse treinamento, ele está em 8 horas, né, a carga horária dele, então um dia, das 8h30 às 18 horas, esse treinamento. Tem esse conteúdo programático aí com o prazo de início da LGPD, definições estabelecidas, direitos dos titulares dos dados, fiscalizações, sanções e muito mais, tá? Esse treinamento ele está no valor aí de R$ 840,64, né? Esse é o valor líquido sem impostos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como localizar essa informação. Vamos lá, então. Treinamentos.tots.com. Acessem esse site, tá? Treinamentos.tots.com, que vocês vão localizar algumas informações. Ah, eu quero localizar qual vai ser a próxima turma ao vivo do LGPD Proteus. Clico aqui em treinamentos.tots.com. Conheça nossas modalidades. Acesse a opção calendário. Será apresentada aqui a opção seja data, horário e conteúdo. Clicando nesse link, vocês serão direcionados, né, para um PPT com um calendário. Vocês vão verificar informações de treinamentos do Proteus, do RM, por exemplo, aqui nesse caso, nesse exemplo, tá? E aí vocês vão conseguir localizar aqui quando que vai ser realizada a data do treinamento. Por exemplo, nesse caso aqui, é o do RM, né, ele acontece aí no dia 26 de maio, é 8 horas. Nós temos também aqui o Saúde e Segurança Ocupacional também do RM aqui. Ele acontece em 3 dias com o nosso instrutor. Quer saber o que vai ser apresentado para vocês? Clica aqui, vai ser aberto o conteúdo programático. Daqui a pouco eu mostro para vocês como vai ser feito isso dentro do próprio site, tá? Ah, eu quero já comprar diretamente. Pode acessar o nosso e-commerce, a nossa loja comercial também, totos.store.
TOTS.store, pessoal. Vocês conseguem já ver alguns treinamentos em destaque, mas conseguem buscar aqui diretamente uma solução ou um treinamento. Vou mostrar para vocês agora como fazer isso, tá? Então, nós estamos aqui, ó, treinamentos.tots.com. Vocês verificam aqui informações de benefícios, modalidades, acessar a plataforma EAD para justamente verificar os cursos, né, à distância. Está com alguma dúvida, não encontrou alguma solução para você? Clica aqui, preencha esse formulário e nossos consultores estabelecerão contato com vocês. Tá? Vocês podem comprar como pessoa física, como pessoa jurídica, conseguem verificar aqui os diferenciais de realizar esse treinamento conosco, até mesmo porque somos os detentores do conhecimento, e justamente porque também recebem um certificado de participação desse curso na TOTS. Como mostrei para vocês, aqui tem a opção de calendário para verificar a turma ao vivo com o instrutor. Vai ter a opção aqui, veja data, horário e conteúdo. E vocês terão aqui essa informação aqui, esse calendário, com a turma, os treinamentos de diversas linhas, Proteus, RM, DataSul, Fluig, Mentor e diversos também. E a gente consegue localizar aqui quais os próximos treinamentos que serão realizados. Então, por exemplo, aqui nós teremos o LGPD no dia 9 de julho, né, para realizar para vocês esse treinamento. Vamos verificar aqui. Isso aqui é uma visualização nova. Temos aqui o conteúdo programático do LGPD Proteus também, com as informações e tudo que será ministrado nesse treinamento também. Tá? Vamos voltar aqui. Vocês conseguem ver também o catálogo e-learning, né? Clicando aqui e-learning, acessar o catálogo. E conseguem verificar até mesmo peças digitais criadas pela nossa fábrica de conteúdo, né? Seja em formato de game, vídeos tutoriais, vídeo aula também. Quer verificar também pílulas do conhecimento, né, de como são alguns treinamentos em formato digital? Acesse o nosso canal no YouTube de treinamento da TOTS. Tá? Vou ter algumas pílulas do conhecimento, não é um treinamento completo, mas você consegue entender mais ou menos como vai ser os nossos treinamentos à distância. Tá? Ah, eu quero comprar já. Vamos lá, TOTS.store. Vocês vão ter aqui a TOTS.store, é o nosso e-commerce. Vocês vão ter aqui informações, né, um banner principal e também, né, alguns cards principais aí dos nossos treinamentos. Quer pesquisar o seu? Podem colocar lá LGPD. Vocês vão localizar aqui LGPD Proteus. Clica aqui no card. Vai ter a informação aqui de valor, da quantidade que vocês querem comprar. Tem mais informações aqui sobre como será o treinamento, se será ao vivo com o instrutor, se será em formato EAD, conteúdo programático e demais informações sobre esse treinamento. Pessoal, então acessem agora treinamentos.tots.com ou tots.store. Tá com dúvida? Preenche lá o formulário, tá? Ou manda e-mail para a gente com cursos@tots.com.br. Né? Se vocês quiserem já adquirir, para justamente que vocês estavam aqui no webinar, né, de legislação, participando e desejam receber mais informações sobre o treinamento de LGPD ou qualquer outro treinamento que nós tenhamos aí em nosso portfólio. Clientes que fazem nossos treinamentos têm mais produtividade porque conhecem aí totalmente o módulo e rotina dos nossos treinamentos, pessoal. Dúvidas, considerações, estaremos à disposição. Um ótimo dia a todos. Bom, Jonathan, se você quiser ler algumas questões relevantes, a gente ainda tem uns minutinhos. Fique à vontade para esclarecer essas dúvidas aqui. Maravilha. Eu já vou aproveitar assim que surgiu algumas parecidas. Em relação ao SGDP, a gente vai disponibilizar em breve informações, tá, sobre a solução em si, como que ela vai ser ofertada,
como ela é na prática, com um detalhamento maior, para ter uma apresentação sobre o seu funcionamento, né? A comunicação não está restrita a um RP e nem somente a RPs, né? Inclusive, outras soluções podem ser conectadas a SGDP, desde que utilizem-se do mesmo padrão ali de comunicação. Então, vai ter um fórum específico sobre o SGDP, ele está em vias de ser comunicado. Nós acreditamos que nas próximas semanas isso deve ser já oficializado, né, por nós da TOTOS, e através dos nossos canais oficiais nós vamos fazer essa devida comunicação, tá? Então, vocês vão ter informações em breve sobre essa solução também. Um outro ponto referente a essa questão de anonimização, mesmo que parta do SGDP agora a solicitação e execução de anonimizações, né, isso só vai ser possível de realização caso tenha sido cumprido o tempo de guarda das informações. Porque as informações dentro do produto que são classificadas, cada uma tem um tempo de guarda específico para cada finalidade. Então, uma das validações que é feita pela SGDP está em torno desse tempo de guarda ser cumprido. Então, só com o cumprimento desse tempo de guarda, de todas as informações, é que efetivamente a anonimização poderá ser realizada para cada papel que o titular de dados exerce dentro do produto. Podem ser mais de um, ele pode ser um visitante, pode ser um candidato, pode ser um colaborador e etc. Tá? Bom, acredito que a gente tenha por aqui respondido todos os questionamentos que estão lá no chat, e com isso a gente dá por encerrado esse evento. Agradecemos a participação de todos. Em breve ficará disponível o vídeo lá no espaço Legislação, no menu Novidades, Bibliotecas. Vocês podem acessar a partir de amanhã. O material já estava aqui para compartilhamento. Eu espero que vocês tenham aproveitado para tirar aí a maioria das suas dúvidas e acessem o espaço Legislação para acompanhar na página da LGPD todas as novidades sobre o assunto. Agradeço muito a participação de todos. Tenham uma ótima tarde. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Obrigado, até mais.